Olha só, gente, quando se fala em inventário e herança, surgem muitas dúvidas. Então, esse será o nosso assunto aí da nossa próxima entrevista. Confira aí. E o bate-papo dessa tarde vai ser sobre um assunto que muitas pessoas deixam para a última hora, para aquele momento, assim, que não é muito propício, mas que é importante a gente fazer antes, que é sobre inventário e herança. E a nossa advogada hoje que vai explicar sobre esse assunto é Mayara Alfen. Tudo bem, Mayara? Boa tarde. Tudo bem, Núbia? Muito obrigada pelo convite e vamos conversar. Eu que agradeço por vir aqui novamente no Ver Mais. Fazia um tempinho que você não vinha, né? É verdade, fazia mesmo. Então eu quero que você conta pra gente o que é o inventário judicial e extrajudicial. Então, primeiro, para a gente falar de inventário, a gente tem que pensar que alguém deve ter falecido, senão nós não vamos tratar de inventário. E além dessa pessoa ter falecido, ela tem que ter deixado bens para serem divididos ou partilhados. E o judicial é o que ocorrerá no judiciário, na vara de família e sucessões, e o extrajudicial é o que pode ocorrer nos cartórios por meio de escritura pública. E a gente pode falar que tem algum custo para fazer o inventário, tanto judicial e extrajudicial? Como é que é, Mayara? Sim, são vários custos. Tanto o judicial como o extrajudicial vai ser necessário a presença do advogado, tá? Além disso, existem custas, emolumentos, taxas e impostos para serem pagos. Ah, Mayara, mas como averiguar esses valores? Tudo vai depender do valor dos bens, tá? Para a gente ter uma base de cálculo aí. E a gente pode falar que o inventário ele pode ser feito quando? Existe um prazo para ele ser feito também? De acordo com o Código de Processo Civil, no artigo 611, é 60 dias para a gente fazer a abertura desse inventário. Ah, Mayara, aqui no Paraná tem sido aplicado multa, alguma coisa, se a gente não fizer nesses 60 dias? Não, por enquanto ainda não existe essa aplicação dessa regra, mas em outros estados já. E até a gente pode falar porque é um momento complicado, né, Mayara? Que as famílias ali perderam, enfim, aí esse prazinho maior dá um respiro melhor até para se estabelecer tudo, né? Isso, com a pandemia ocorreram muitos, né? Então, é muitas pessoas que vêm, fazem orçamentos, aí cada advogado pode dar uma estimativa do que pode ser pago primeiro, o que pode ser pago depois, e assim as pessoas se organizarem. E como que é feita a relação da separação dos bens, a divisão no inventário? Então, nós temos uma variedade aí de regime de bens. E assim, para um divórcio é uma forma de divisão. Para o inventário é outra. Então eu pensei, vou falar com ele sobre a partilha, né? E outra coisa, eu tenho que ver o regime de bens e o estado civil do falecido. Por quê? Se o falecido era solteiro, vai ser uma questão. Se ele era casado, vai ser outra questão. Então, digamos que ele foi casado pelo regime da comunhão parcial de bens. Os bens comuns que eles constituíram junto vai ser 50% para a viúva e 50% para os herdeiros. Dos bens particulares, que é o que eles tinham antes dessa união, aí essa herdeira, a viúva, vai estar em concorrência com os herdeiros, tá? No regime da comunhão universal, aí já é 50% para a viúva e 50% para os herdeiros, dos bens particulares e dos bens comuns, tá? Então, aí fica 50-50. Só que sempre tem que ser feita uma análise para saber se a pessoa era solteira, se era casada, qual era o regime de bens, porque cada um é uma peculiaridade. Às vezes uns detalhezinhos que acha que não vai fazer a diferença, no final quando vai fazer, com certeza conta, né? Conta muito. E o que é necessário fazer, levar para fazer esse inventário? Precisa ter um advogado? Como que é esse processo? Precisa ter o advogado, precisa uma série de certidões a serem retiradas, que na maioria das vezes quem vai fazer esse trabalho é o próprio advogado, RG, CPF, as matrículas dos imóveis, os documentos dos carros, extratos bancários, documentos de empresas. Então, é reunido todo o acervo do que vai ser partilhado. Isso tanto faz, Mayara, tanto no inventário extrajudicial e no judicial, mesma coisa. A mesma coisa.
Até eu havia esquecido de comentar, mas o inventário judicial, ele é feito geralmente quando tem herdeiros menores, quando tem testamento ou pessoas incapazes ou quando há um litígio. Uhum. E com as dívidas, depois que a pessoa morre, como que funciona, Mayara? Como que fica essa parte? Isso é uma dúvida que muita gente tem, né? É necessário sim pagar as dívidas do falecido, porém é até o limite do acervo ali, da herança. Então, digamos, eu tenho um patrimônio, o falecido deixou um patrimônio de 100 mil reais. A dívida vai ser até esses 100 mil reais. O que exceder desse valor, os herdeiros não são obrigados a pagar. Uhum. E o que é responsável fica até a partilha dos bens? Quem que fica responsável até que tudo isso se resolva? Então, com a abertura do inventário, o responsável vai ser o inventariante. Esse inventariante pode ser a viúva, pode ser um dos herdeiros, pode ser o testamentário, pode ser alguém também nomeado pelo juiz. Quando há muito litígio, o juiz pode nomear também. Uhum. E quem tem direito à herança, Mayara? Os filhos, a mulher, a ex-mulher? Quem que tem esse direito? Hoje é uma grande variedade, né? Pode ser comprovada a união estável, pode ser a viúva, né, legítima ali, devidamente comprovada. Os herdeiros ascendentes, que pode ser os pais, os avós, os descendentes, herdeiros descendentes, que podem ser os filhos, os netos. Então, todo esse acervo familiar pode entrar no inventário. Então, cada caso é um caso. Uhum. E a gente pode falar que também na herança entra as dívidas também? Como é que é? Sim, dentro da herança entra as dívidas. Aí é feita a partilha desses bens e das dívidas de maneira proporcional com o direito de cada herdeiro. Uhum. E a gente pode falar que se os herdeiros não concordarem com essa divisão depois que é feito, como que é feito esse processo para se decidir novamente? Como que transmite isso? Então, quando existe um litígio entre os herdeiros que eles não aceitam, que eles estão em um conflito, aí esse inventário ele vai ter que ser judicial, mas geralmente cada um vai ter a sua parte pré-definida e aí a decisão vai caber ao juiz nesse processo para julgar quando existe essas discussões. Uhum. E é possível renunciar à herança se uma pessoa está lá e não quer, não aceitou? É possível fazer isso ou não? Totalmente possível, tanto no âmbito judicial como extrajudicial, as partes podem renunciar. No judicial vai ser por um termo de renúncia e no extrajudicial por uma escritura de renúncia. Uhum. E para receber essa herança, a pessoa precisa pagar o imposto para receber? Como é que é? Sim, paga um imposto que ele é chamado de ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Aqui no Paraná, esse imposto é de 4% sobre o valor dos bens, tá? Existem estados que é 3%, que ele é progressivo, que ele é de 5%, mas aqui no Paraná é de 4%. Uhum. E até essa questão não estava muito aqui no nosso roteiro, mas vou aproveitar que você está aqui. A questão da herança, é aquilo que a pessoa faz em testamento, que ela faz em vida ou não? É diferente isso? Essa é uma discussão também muito interessante, porque muitas pessoas têm dúvidas. Acha que o testamento eu posso doar todo o meu patrimônio para quem eu bem entender. Mas a legislação, ela protege também o direito de herança dos herdeiros. Então, o que ela estabeleceu? Que 50% do meu patrimônio eu posso doar para quem eu quiser, tá? Então, pode ser até para um terceiro que não seja herdeiro. Agora, os outros 50%, eles vão ter que ficar devidamente reservados para os herdeiros. Só que é legal o testamento, porque no testamento eu não preciso falar apenas dos bens e da partilha. Eu posso estabelecer outras coisas, que seja a minha última expressão de vontade. E isso foi muito utilizado durante a pandemia,
porque pessoas jovens, né, faleciam do nada. Então, muitas pessoas se precaveram e até hoje isso é algo que a gente tem que começar a pensar mais também. Uhum. É um assunto delicado, né, Mayara? Umas coisas assim que a gente não gosta de pensar, né? Na morte, no que vai deixar, enfim. Mas faz parte da vida, né? Então a gente tem que pensar. A pandemia também trouxe muito disso. Então, para tentar, digamos assim, diminuir mais o impacto das pessoas que vão ficar, que vão sofrer com essa morte também, né? Exato. Então, Mayara, eu quero te agradecer por essas dicas, passar para a gente sobre esse assunto delicado, mas tão importante para a gente falar. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Núbia, o convite. E a dica que eu deixo pro pessoal de casa é sempre procure um advogado de sua confiança para tratar desse assunto, que é um assunto bem delicado, mas muito importante. Mayara, obrigada novamente.